Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, do aparelho de futebol. Gostaria de cumprimentar todos os auditores, obrigada pela presença, também os novos vereadores, as defesas, as partes e também, principalmente, a secretaria. Vamos começar com a primeira conferência do dia, número 6 da pauta, processo 1206 de 2024, denunciados senhor Matheus Ferreira Salles, atleta do Desportivo Brasil, por inclusão no artigo 254-A do CPJD, e o senhor Fábio Gonçalves, também do Desportivo Brasil, por inclusão no artigo 282, né? 222. Do CPJD. O autor e relator, doutor João, pela Jogo Desportivo Brasil versus São Paulo Futebol Clube, Paulista Sub-20, a partida de 2 de outubro. Com a palavra o relator, que era o relatório, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, demais presentes, os colegas. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria de Justiça Desportiva contra Matheus Ferreira Salles pelo artigo 254-A do CPJD. Segundo o relato do árbitro, foi dado um soco no rosto do adversário número 10, fora da disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e prosseguiu normalmente na partida. Consta o link do lance que originou a expulsão. Consta também que a transmissão não capta exatamente o momento da expulsão, mas que a partir de 33 minutos e 46 segundos já é possível ver o atleta fora de campo após a expulsão. Também há a denúncia de Fábio Gonçalves Totti Tonelli pelo artigo 228 do CBJD, porque, segundo consta da súmula do árbitro da partida, na partida de 12/10, o técnico da agremiação do Desportivo Brasil passou expulsões da arquibancada à sua equipe durante o primeiro tempo da partida contra o São Paulo e que foi solicitado que ele se retirasse, o que foi respeitado por ele na ocasião. A partida em que o treinador estava na arquibancada ocorreu imediatamente após a sua suspensão, constando aqui o calendário da Federação Paulista, que foi na partida contra o São Bento. Por esses motivos, a Procuradoria requer a condenação tanto do atleta por agressão quanto do treinador pelo artigo 228 do CBJD. Esse é o relatório da denúncia, presidente. Muito obrigada, doutor João. Consulta da defesa, doutora Mariana, sem prova para produzir. Algumas, tá. Depoimento pessoal tem? Sim, do Fábio. Depoimento pessoal, testemunha também nessa fase dele. Tá bom, perfeito. Então, eu vou pedir só para a testemunha aguardar lá fora. Vamos ouvir o depoimento pessoal, então. Eu também? Não, só você pode. Eu deixo. Isso. Depoimento pessoal, então, do senhor Fábio, né? Isso. Senhor Fábio, pode sentar aqui, por gentileza? Então, vamos começar. Antes de tudo, muito obrigada, seu Fábio, pelo seu comparecimento aqui, tá? Para a gente é muito importante que o senhor realmente relate o que aconteceu. O senhor é técnico há quanto tempo lá no Desportivo, no Brasil? No Desportivo eu comecei esse ano, mas já trabalhei outras vezes. Há quanto tempo o senhor é técnico? Em geral, dá uns 2 anos. Okay. Estou lá entre idas e vindas um pouco. Perfeito. O senhor teve ciência quando que o senhor estava suspenso? Esse jogo Isso. é automática, né? Que eu fiz curso no anterior, Tá. então essa automática eu já sabia que eu estava suspenso. Perfeito. E que o senhor teve uma conversa com o JD? O senhor Chegou no clube, né? Eu não sei, acho que semana passada chegou no clube que eu fui citado, e aí me falaram. Perfeito. E me diz uma coisa, nesse dia, na partida, no dia 12, onde que o senhor estava localizado? Estava na arquibancada, como torcedor normal. O senhor estava em contato com a agremiação, com o banco de reservas? Não, o banco de reservas é do lado oposto, dá um campo, aí é arquibancada. Eu fiquei como torcedor na arquibancada, porque estava suspenso do jogo.
Tá. O senhor sabe por que o senhor está denunciado às expulsões? Então, pelo que me falaram, que me mostraram, que o delegado, ou alguém do jogo, relatou que eu dei instrução para os meus atletas, coisa que não aconteceu. Eu estava como torcedor do outro lado. E durante o partido, os atletas iam conversar com o senhor? Não, não tem nem como, porque eu estava na arquibancada lá. Aí tem o morro e o campo. Eu estava como torcedor, como qualquer um torcedor. Vibrei com o gol, questionei ali como torcedor alguma decisão de arbitragem, a expulsão do meu atleta, mas como torcedor. Em nenhum momento falei com algum jogador do campo. Para mim, foi suficiente. Tudo junto, senhor? Mais ou menos, qual a distância de onde você estava para o campo? De onde eu estava tem um barranco, aí tem um alambrado, deve ter uns 15, 20 metros. Acho que eu estava tendo certeza. Cara, só isso. Obrigado. Doutor Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo bem, senhor? O senhor é há 2 anos técnico de futebol. O senhor foi atleta profissional de futebol? Por 23, 24 anos. Perfeito. O senhor conhece bem o regulamento de esportiva, o senhor é experiente, ex-atleta e agora como técnico. Como técnico, eu sou assim, eu estou um pouco mais, estou há 4 anos, mas não conheço assim exatamente como são as regras assim, nessa situação. Mas conheço uma boa parte dela. Perfeito, tá bom. Para mim tá bom, presidente, obrigado. Eu agradeço com a palavra Procuradoria. Boa tarde, João. Boa tarde. Bem, Fábio, desculpa. Tudo bem. Você disse que é uns 15 metros a distância? Da arquibancada para o campo. Certo. Não houve nenhum tipo de contato com nenhuma pessoa dentro de campo pela sua parte? Com os jogadores, não. Dentro do campo, não. Com nenhuma Estava como pessoa? torcedor normal. Com nenhuma pessoa? Não. Tá. Suficiente, presidente. Obrigada, Pedro. Tem perguntas? Deixa eu te utilizar aqui, fica à vontade. Pode... Fábio, você sabia que eu suspenso por 4 partidas antes da partida inicial? Sabia. Tá? Então, você se recorda do julgamento que teve anteriormente. Recordo. Veio na súmula que quem anotou isso que aconteceu foi o diretor do jogo. Ele fica próximo onde você estava? Não. O diretor do jogo costuma ficar perto do de reserva, que é do lado oposto de onde eu estava. É isso. Eu conheço um pouco do Esportivo do Brasil. E eu sei que no campo, esse barranco que o senhor quis dizer fica mais acima, não é para baixo, né? Um barranco, tem um barranco, aí tem não é bem uma arquibancada, né? Lá não tem. Isso, umas cadeiras. Isso. Nesse momento, quando o senhor estava, mesmo no campo de reservas, estando do outro lado, houve alguma troca visual com seus atletas? De orientação? Não, nenhum. Tá, suficiente por mim. Eu agradeço muito a sua contribuição e o senhor pode ficar à vontade para assistir ao sessão de julgamento. Obrigada. Obrigado. Doutora, qual é o nome deles? Gilmar. Gilmar, certo. Pode ficar. Gilmar. Vou tentar ali. Senhor Gilmar, tudo bem? Muito obrigada pelo seu comparecimento. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor chegou a dar o documento para o pessoal da secretaria? Então, eu vou pedir só para o senhor dar o documento para eles poderem contar o depoimento. Se o senhor foi arrolado como testemunha, rolado foi indicado, tá? Aqui, o senhor está aqui com o negócio de falar a verdade, a gente pede que ele seja contribuído, é muito importante esse testemunho. O senhor tem interesse em responder alguma pergunta aqui em específico ou não? Eu respondo. Tá, todas com isenção. Vou pedir para o senhor só falar a verdade, sabe? Tá bom? Qual que é a sua atividade lá na agremiação? Eu sou empresário. O senhor é empresário? Empresário. Tá. E como empresário, o senhor estava nessa partida no dia 10? Estava assistindo.
E onde que o senhor estava? Eu estava no meio do campo ali. Aqui do carro. De que lado da arquibancada? No meio, na arquibancada, ao lado de onde ficam os torcedores, mãe, pai e outros torcedores. Perfeito. E o senhor conhece já o senhor Fábio de muito tempo? Como é que é? Eu conheço ele como torcedor, como treinador. Ele tem o atleta do clube lá e tem o atleta também do São Paulo. Legal. E nesse dia, o senhor estava acompanhando, você viu onde o senhor Fábio estava? O Fábio estava mais pro lado direito mesmo. Eu estava acompanhando a partida do meio. O Fábio estava mais pro lado. E você viu em algum momento ele conversando com os atletas? Não vi o Fábio falando nada. Mas ele estava na posição de torcedor com a gente. Entendeu? E nem no intervalo da partida, nada? Não vi. O senhor falou que está no meio, estava no meio, né? Eu conheço um pouco do lado do esportivo, eu sempre esportivo, e no meio você está bem no alto. No canto, você falou do canto direito, ele estava mais no pé, quase no canto, porque o barranco ele desce, correto? O bairro Cantex. Exato. Ele estava perto da área mais Não, estava em cima. tá, suficiente. Eu tenho uma última pergunta. Você conhece o delegado, o diretor dessa partida? Não, por isso. Tá, não posso ser. A palavra da Procuradoria? Presidente, eu vou primeiramente agradecer os depoimentos, tanto do denunciado quanto da testemunha, mas pela Procuradoria, o depoimento não foi suficiente para descredibilizar o quanto descrito na súmula, que, como reiteradamente eu falo aqui, tem a presunção de veracidade. E a súmula é muito clara ao dizer que o técnico da equipe dava instruções para a sua equipe da arquibancada. Portanto, nos socorrendo à súmula, a Procuradoria reitera os termos da denúncia no artigo 228 do CDJD, respeitar uma decisão deste tribunal. Quanto ao denunciado Matheus, a Procuradoria também vai reiterar os termos da denúncia na tipificação do artigo 254-A pela conduta de agressão do atleta. Esse é o depoimento da Procuradoria. Muito obrigada. Com a palavra, a doutora Mariana, pode fazer? Sim. Em relação ao Matheus, a gente tinha até um vídeo dos estudantes para passar. Tinha gravado visual. Até o testemunho dele tá aí. Tá, Tem edição. Vamos colocar. Começa assim em câmera lenta, que é melhor que Pode começar pelo depoimento? Isso. Então pode ser. Aí depois se a Procuradoria quiser. em câmera lenta, tá próximo dos 30 segundos, se eu não me engano. Esse é o vídeo que eu coloquei na edição, né? Isso. Próximo dos 30 segundos tá em câmera lenta, mas acontece por aqui, tá? Ó, desce agora. É isso. Olha, olha. O DV também enviou um ofício pedindo a desclassificação do gabinete e a Federação Paulista respondeu. Eu também anexei a resposta da Federação Paulista desse ofício. Não sei se. Vamos só ouvir depois. Tá bom. Fora Pedro Matheus Salles, do Desportivo. Tive uma expulsão no último jogo que foi contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista Sub-20.
E no lance, não é que o árbitro foi tão justo, até porque eu fui agredido primeiro, eu estava de costa no lance, recebi uma cotovelada na nuca e um chute por baixo do pé. Só tive a reação de empurrar o adversário para trás depois como forma de defesa e para ele parar, porque como eu estava de costa no lance, não sabia se ele estava me agredindo mesmo ou se era do lance. E achei que o árbitro não foi tão justo, porque para mim ele deu vermelho, que foi o cara que foi agredido primeiro, e para o adversário ele deu amarelo. Eu acho que ele podia ter sido mais justo. Sendo que o lance também foi com menos de um minuto de jogo, né? Que isso foi um lance, uma coisa que o árbitro fez que influenciou na partida toda. E eu não sou um jogador violento, de maneira alguma me agrediu o adversário, até em um jogo como esse. Tenho 20 jogos já nesse campeonato, não fui expulso nenhuma vez, não tenho histórico de agressão, não sou um jogador violento. E espero muito que vocês possam me julgar de uma forma justa. Antes de continuar, a Procuradoria quer fazer algum questionamento? Não? É rápido, presidente. Só a Procuradoria só queria adicionar que o próprio depoimento do atleta, ele não desmente que houve agressão. Ele pede para que a punição tivesse sido justa para ambas as partes, mas no momento ele diz que não agrediu. E as imagens também são claras que haria uma agressão. Claro que vem pela câmera lenta, a gente não consegue dimensionar o grau dessa agressão, mas assim uma agressão, e, portanto, vou reiterar os termos da minha denúncia e da minha sustentação. Muito obrigada. Pode continuar, doutora. É só para já para direito, né? Tá, não, sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos por partes. Primeiro, em relação ao Fábio. É necessário fazer uma pequena correção na denúncia. A denúncia menciona que o Fábio ele foi suspenso por 4 partidas e que lá ele estaria sem ter cumprido nenhuma na arquibancada, teoricamente dando instruções para o seu time. Mas, na realidade, o Fábio foi sim suspenso por 4 partidas. E no mesmo dia, a defesa interpôs um recurso por suspensivo. Nessa decisão do defeito suspensivo, que também está anexo ao processo, caso vocês puderem ver, foi dado somente duas suspensões para ele, 2 partidas de suspensões, isso. Então, teoricamente, naquele jogo, ele já havia cumprido automático, eu também anexei aí todas as súmulas que vocês possam ver, e aquela era a segunda partida dele. Então, não havia motivo do Fábio estar cumprindo a segunda partida, poderia estar em campo na segunda partida de quarta de final, um jogo super importante para o seu time, não havia motivo, então, porque ele sai na arquibancada e dá instruções para o time dele. Porque isso ele sabia que era proibido, ele sabe desde o primórdio que isso é proibido como técnico. Então, começando aí nesse ponto que a denúncia veio com esse pequeno erro. Já em relação aos fatos do jogo, como a própria presidente falou, conhece o campo, também, pela súmula, dá para perceber que o relato veio do diretor do jogo, não veio do árbitro, não veio do bandeirinha, não veio do assistente técnico, ou seja, quem viu a reclamação foi o diretor do jogo, que estava do lado oposto do campo, muito longe do Fábio. É importante mencionar que esse jogo estava com bastante gente, né, uma quarta final, um jogo super importante para o DB, também para o São Paulo. E desde o começo do jogo, a questão do Salles, como ele mencionou no depoimento dele, foi com 30 segundos. Então o DB ficou com o jogador a menos, primeiro tempo quase que inteiro. E mesmo assim saiu na frente. O São Paulo vai fazer gol, se não me engano, aos 35 minutos, 40 minutos do primeiro tempo. Então demorou para a equipe do São Paulo encaixar. Nisso, a equipe do São Paulo estava nervosa, o técnico do São Paulo estava nervosa. E como os senhores e as senhoras podem ver, o Fábio é um homem muito grande, né? Dá para ver de longe. O técnico do São Paulo viu o Fábio na arquibancada e comunicou ao diretor do jogo que solicitou que o Fábio saísse de lá no meio do jogo. Foi o que aconteceu. Então, conversaram com ele, saiu de lá e nada mais que isso. Outra coisa que é importante pontuar também, caso isso venha a ser julgado em algum momento aqui, não é proibido o Fábio sair na arquibancada como torcedor. Isso porque o próprio regulamento da Federação Paulista deixa claro. O anexo 1, artigo 14 do Regulamento Geral das Competições da Federação Paulista diz: membros de comissão técnica suspensos não poderão ser credenciados ou acessar áreas de competições, vestiário, túnel, banco de reservas ou qualquer outra área designada pelo zoneamento como área de competição, antes ou durante a partida, não podendo comunicar ou dar instruções direta ou indiretamente com a sua equipe. Enquanto que, no Regulamento Geral da CBF, é expresso, dizendo que
membro de comissão técnica suspenso não poderá acessar nenhuma parte do estádio. Ou seja, em momento algum, o regulamento da Federação Paulista diz que o Fábio não pode estar na arquibancada. Ele diz túnel, ele diz vestiário, mas em momento algum diz arquibancada. Então, o Fábio está lá como torcedor, como ele mesmo disse, como testemunha que mostrou, não haveria problema nenhum. Em razão disso, a defesa pede a absolução do Fábio, por caso os senhores ainda não tenham sido desclassificados para o artigo 258, parágrafo 1º do Código. Agora, já em relação ao Matheus Salles, com todo respeito, ele diz a agressão por depoimento dele, mas acho que ele utilizou as palavras erradas, porque ficou claro ali no lance que, em momento algum, o atleta dá um soco no seu adversário, que é o que vem em súmula, e fora da disputa de bola, que também é o que vem em súmula. Então, assim, não está totalmente errado, totalmente contrário às fases que ocorreram naquele momento. Fora isso, é importante pontuar que o Desportivo Brasil enviou um ofício para a Federação Paulista solicitando que fosse revisto esse cartão vermelho, porque a intenção era que ele jogasse o segundo jogo das partes finais contra o São Paulo, porque ele é um meio campo de contenção. Ele é um atleta muito importante para o Desportivo Brasil. Eu vou aqui dizer algumas das respostas da Federação Paulista nesse ofício. Detectamos exagero do árbitro no que se refere à sua interpretação de conduta violenta. O jogador visitante empurra o adversário e faz uma ação com a mão para trás para se desvencilhar do mesmo com o uso da sua mão. A conclusão da Federação Paulista foi: não justifica uma sanção disciplinar maior que cartão amarelo para o mandante e uma advertência verbal para o visitante. Ou seja, a própria Federação Paulista admitiu que em momento algum o lance era de cartão vermelho. Lance este que mudaria todo o contexto da partida, não só da primeira partida de quarto final, mas como da segunda também. Somado a isso, o atleta ele é primário, ele sequer foi expulso durante o campeonato, então por isso a defesa pede a absolução do atleta, e caso assim ainda não entenda, que eles classifiquem para o artigo 254, parágrafo 2º. Essa é a defesa. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor João para a volta, por gentileza. A defesa, novamente analisando depoimentos pessoais. Eu vou começar pelo Matheus primeiro. De fato, pelas imagens, não caracterizado um foco no rosto, pelo contrário. Então, desde logo, já adianto que desclassifico para o artigo 250. E entendo pela punição por uma partida, porque, apesar do contexto, entendo que o jogador de São Paulo também teve uma conduta, mas isso compete ao árbitro, a gente não tem como também punir por essa razão. O fato é que o Matheus teve uma conduta, então eu entendo também que essa conduta não é exagerada a ponto de uma punição maior, mas a gente não entende por uma partida de suspensão. Convertido em advertência. Quer já falar com o professor Fábio? Posso falar. Com relação ao Fábio, treinador, presidente, eu estava aqui enquanto ouvindo, nem sempre a gente pega provas, né? O Desportivo Brasil realmente se esforçou para apresentar provas e tudo mais. E analisando o contexto, aqui eu percebo o seguinte: de fato, não há nada, apesar do relato da súmula, e também por saber como está ali lá, de fato, o delegado do lado oposto, se o técnico falasse algo suficiente a ponto de interferir no esquema tático dos jogadores, não só o delegado ouviria, como bandeirinha, o árbitro, e entendo também que, mais do que para os jogadores, é a orientação para a comissão técnica. Isso não fica claro também, e eu entendo que, nesse ponto, a defesa cumpriu seu ônus probatório. Muito embora eu não vá absolver, não significa que a punição não será proporcional à não interferência dele. Então, eu entendo pela desclassificação pelo artigo 258, presidente, e em razão da baixa gravidade, só um momentinho, eu entendo pela conversão também pela pena de advertência. Muito obrigada. Seria só desculpa, pelo 258 seria uma partida, mas convertida em advertência, porque entendo que é uma infração de pequena gravidade, porque não seria adequado ele estar ali, mas não significa que ele tenha interferido na partida. Seria pela ética. Então. Exatamente. Perfeito. Doutor Ricardo, como o senhor volta? Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, doutor defensor, doutor procurador. Doutor João, boa tarde.
a caríssima defesa e senhores, tanto o denunciado quanto o testemunha, muito obrigado pela presença. Senhora Presidente, eu voto integralmente com o relator, parabenizando pelo excelente voto, tanto a conduta do atleta Matheus, ela, ao meu ver, pela discricionariedade da arbitragem, ele poderia ter sido expulso, mas não pela agressão, como muito bem disse a comissão de arbitragem da Federação de Futebol. E também o caríssimo técnico, o senhor Fábio, a defesa não se cumpriu do ônus probatório, trouxe elementos para convencer, para nos convencer, e assim que aconteceu comigo, também com o senhor relator, e entendo também pela desclassificação e também pelo parágrafo primeiro para uma partida já transformada em advertência, conforme o parágrafo primeiro do artigo 150. É como eu voto integralmente com o relator, senhora presidente. Obrigada, Ricardo. Quero parabenizar mais uma vez para a doutora Mariana. Eu vou votar também integralmente com o relator. Acho que o senhor Matheus praticou sim um ato hostil, acho que identificado no 250, motivo pelo qual entendo pela suspensão de uma partida convertida em advertência. Quanto ao senhor Fábio, acho que tudo é levado em consideração, inclusive a presença do denunciado com a prestação de depoimento. O doutor trouxe uma testemunha que realmente demonstra que a súmula, neste caso, a sua presunção de relatividade relativa, ela foi desconstruída, de modo que eu entendo a tipificação também desclassificada pela questão da ausência da ética aqui do desporto, então, numa partida convertida em advertência também. Então, por unanimidade, fica o denunciado, o senhor Fábio, desclassificado para o artigo 250, suspenso por uma partida convertida em advertência. E o senhor Matheus, desclassificado para o artigo 250, suspenso por uma partida convertida em advertência. Esse é o julgamento. Obrigada, gente. Vamos para o próximo, que vamos voltar à ordem normal da pauta. O primeiro da pauta, processo 11.192 de 2024, denunciado a agremiação ferroviária, por incursão no artigo 206, na partida União Futebol Clube Ferroviário, Futebol Clube Amador, realizado em 13 de outubro, relator doutor Ricardo Viana, que está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Agora mudei, boa noite. Então, boa tarde. Vamos continuar com boa tarde, 40. Boa tarde, senhor presidente. Trata-se de processo, é o 1192 de 2024, oriundo de partida realizada pelo Amador do Estado de São Paulo, entre as equipes do União Futebol Clube e Ferroviários Atlético Clube, no estádio municipal Salvador Russani. Diz a equipe da Procuradoria que a equipe do Ferroviários atrasou por 10 minutos o início da partida, devido ao atraso de 10 minutos da entrada da equipe visitante Ferroviários Atlético Clube para o protocolo de início e hino nacional. Acréscimos devido à parada para a hidratação dos atletas, atendimento médico para atletas totalmente ilusionados e prescrições. E isso consta na súmula da partida, porque a entrada do mandante deu-se às 14h50 e a entrada do visitante deu às 15 horas. E também, na súmula da partida, diz: atraso de 10 minutos no início da partida, devido ao atraso de 10 minutos da entrada da equipe visitante Ferroviários Atlético para o protocolo de início e hino nacional. Sendo assim, senhora presidente, a doutora Procuradoria denuncia a equipe do Ferroviários Atlético Clube como em curso nas sanções do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A equipe do Ferroviários, ela não possui antecedentes em nosso tribunal. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Consulta as partes, podemos ir para relatório e voto.
Estou pensando aqui, aqui é amador do estado. Estava até com uma dúvida se vai seguir a tabela de base aqui, porque eu não sei se seria até alto para a categoria amadora, né? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou abrir a palavra, eu vou abrir a palavra para a Então pode seguir a tabela e ela tudo bom. Tá, eu acho que pode cada um sustentar no seu voto, se aplica a tabela ou não, mas eu acho que o primeiro direcionamento, pelo menos nosso até hoje, é aplicar a tabela. Mas se você quiser sustentar, não tem problema. Não, é só a minha dúvida era se ia seguir a tabela. Tá. Então, eu acho que pode ir para voto, tem Ricardo? Senhora presidente, doutor procurador, professor, eu vou utilizar para realizar a minha fundamentação de voto, a minha experiência como advogado de 24 anos e advoguei inúmeras vezes para equipes do futebol amador na cidade de Taubaté. E também cheguei a presidir a comissão de disciplinar da Liga Municipal de Futebol Amador de Taubaté, que é uma grande liga, por sinal. Eu até mando um abraço a todos, ao presidente da Liga Municipal de Futebol Amador de Taubaté e demais diretores que faz. Taubaté tem desde o amador, desde o campeonato de 70, 60, 50, 40, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11. Então, são partidas realizadas da cidade inteira e a Liga está de parabéns com relação a isso. E, pela minha experiência, muitas vezes as equipes amadoras possuem condições financeiras e apoio muito maiores do que das equipes profissionais. Não raramente se vê atleta deixando de ser profissional, obviamente, deixando de ser profissional, disputar campeonatos amadores, porque eles recebem como amador. Por isso, eu acho que devemos seguir, sim, a tabela, e desde então já realizo meu voto, que seria a multa de R$ 1.500, graças aos 10 minutos de atraso, 1 minuto, R$ 150 por minuto, já com o benefício do 182, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo, com o voto do doutor João. Acompanho integralmente, presidente. Eu também acompanho integralmente sobre os mesmos fundamentos, então fica por unanimidade a agremiação ferroviária condenada no valor de R$ 1.500 por incursão de 206 do CBJP. Imaginei que fosse totalmente contrário. Quando eu vejo o amador assim, imaginei que fosse. Porque a gente está acostumado a falar com o pessoal. Eu nem defendo, né, os amadores. Mas a gente está acostumado a conversar com os clubes sobre as categorias de base, subs, sub-11. Os subs são todos terceirizados e quem, não todos, mas a maioria, muitos deles, e quem comanda os subs é o pessoal, família, são as famílias. O pessoal paga o paulista com hot dog que eles vendem. Eu vou para o próximo, não querer cortar. Vamos para o segundo da pauta, processo 1193 de 2024, denunciada a agremiação Monte Azul por incursão nos artigos 1913 CBJD, acumulada com 272 do REC, e artigo 201 do CBJD. Na partida Atlético Monte Azul versus Clube Atlético da Partinga, pela Paulista Sub-11. A palavra, doutor João, para relatório, por gentileza. Trata-se de denúncia contra o Monte Azul, pelo artigo 913 CBJD, acumulado com o artigo 272 do REC e artigo 211 do CBJD. Conforme consta da denúncia que a súmula da partida e relatório do diretor de jogo, o gramado encontrava-se em más condições para a prática de futebol, considerando que não havia marcação do círculo central da linha que delimita a marcação do meio de campo de jogo. Consta da denúncia também que na súmula da partida, o Monte Azul não cumpriu uma das obrigações previstas no REC
deixando de providenciar o policiamento necessário para a realização da partida, optando por utilizar a empresa privada. Em razão disso, a Procuradoria requer a condenação dos artigos da agremiação dos artigos citados. Com relação à ficha disciplinar, né, no artigo 1913, especificamente, tem duas recentes condenações em multas, em 2 sessões, 7/10, pela primeira comissão, além de outras ocorridas em setembro pela segunda e outra pela primeira comissão, e algumas anteriores também, de julho para cá, basicamente, não março para cá, mas sem especificar quais os outros motivos para o inciso 3. É o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. É o 1193 e o 1195 são a mesma. Só não estou achando a parte do policiamento. É que foi segurança privada. Não, mas onde está a decisão? Do 1193? O do 93 não está a parte do policiamento da vez. Está logo no segundo parágrafo. Adicionalmente, extrai-se da súmula a partir da que a agremiação mandante Monte Azul não cumpre as obrigações. Obrigado. Obrigado pelo relatório, caro auditor. A Procuradoria vai reiterar o termo da denúncia pelo relato da súmula que o Guaraná não apresentava condições ideais pela falta de marcação. E quanto à questão do policiamento, o entendimento aqui da Procuradoria dessa comissão que vai manter esse tipo de denúncia porque o regulamento ele é específico em falar de policiamento. Então, como não foi apresentado policiamento adequado e sim por segurança privada, a Procuradoria entende que não foi cumprido o regulamento específico da competição, portanto, infringe o artigo 191 do CBJD. Obrigada. Com a palavra para a defesa. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria só o clube veio denunciado no 913 e no 211. Qual seria a infração de cada ponto? O 191 é na parte do campo e o 211 é pela segurança? Não, o 211 é pelo gramado. Pelo gramado? Pelo gramado. Tá, e o 91 pelo policiamento. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Bom, iniciando a defesa, então, da agremiação Monte Azul, bem denunciada pela doutora Procuradoria nos artigos 191 e 211, né? No primeiro momento, aqui com relação a 191, né? 191 é do policiamento. Aqui é comum, e existe até alguma regulamentação na própria federação que é permitido, né, a utilização de segurança privada, né, ao invés da segurança da Polícia Militar, né? Porém, aqui não vem ao caso, inclusive, né, porque o próprio relatório do diretor do jogo, ele diz ali que a segurança privada, a revista foi realizada pela empresa Alcatraz, tal. O responsável pela equipe foi o senhor Reginaldo. A equipe era composta por 3 seguranças masculinos e uma feminina, além dos 2 guardas municipais presentes no estádio. Ou seja, tinha guarda municipal também, né? Então, aqui, se a questão seria o policiamento, né, acho que acaba a discussão com relação ao se a segurança pode ser privada ou não, embora eu reforce aqui que inúmeras partidas do campeonato estão ocorrendo com segurança privada ao invés do policiamento, mesmo porque acaba tendo uma dificuldade enorme pelo número, os subs, vão lá 30 pessoas, 60 pessoas, né? E às vezes é difícil você conseguir levar a segurança pública, né? A Polícia Militar ou a GCM para o estádio. Mas no caso aqui havia, né? Pelo próprio relatório do diretor, que havia aqui guardas municipais presentes no estádio. Então, eu peço a absolvição no 91 com relação ao policiamento, né? E com relação ao 211, eu vou pedir vênia para discordar da doutora Procuradoria, né? O 211, ele
ele vem com relação, ele trata da infraestrutura, ou seja, das instalações físicas do estádio, né? E com relação à segurança. Essa infraestrutura é com relação a se tem o ABCB, do Corpo de Bombeiros, se a licença, todas as permissões da Polícia Militar, né? As aprovações, se o estádio encontra em situações físicas de infraestrutura, a construção garante a plena ocorrência ali da partida, né? E a segurança de todos que ali estão. Então, eu não vejo que seja o caso, a demarcação do campo, eu não vejo que seja um caso de 211, né? Mesmo porque a agremiação, ela se encontrava no estádio fora ali, né, como o próprio diretor disse, né, fora da sua cidade, e como todos sabemos que o sub-11 e o sub-12 eles determinam pelo próprio regulamento as dimensões diferentes, né, do campo de jogo. Por isso, tiveram que ser remoduladas ali na hora. Então, eu peço a desclassificação do 211, né, a absolvição nesse caso, e a desclassificação, se os senhores entenderem de forma divergente, que desclassifique para o 191, como parte do regulamento, né, e que seja aplicada a pena no mínimo legal com a possível conversão de advertência, sempre prevendo aí a questão do 182, né, que é a categoria de base, que faz jus aqui ao benefício. Com a palavra, o relator de voto, por gentileza. Presidente, com relação à denúncia do 191 com o policiamento, entendo pela absolvição. Tem um entendimento, inclusive, a possibilidade sim, de ser segurança privada, até porque não houve intercorrências na partida, então nada que óbvio, então, voto pela absolvição. Com relação ao 211, entendo em parte com a defesa que não seria o mais adequado o 211, entendendo então pela aplicação do 191, o descumprimento do regulamento, porque a condição do gramado, a organização do gramado, a demarcação é obrigação da equipe de mantê-la. Então, entendo pela desclassificação e aplicação de multa de R$300 já com benefício. Muito obrigada. Com a palavra do Ricardo. Com relação à segurança privada, eu voto integralmente com o relator. Não seria crível nós imaginarmos essa indústria do futebol gigantesca, que é a Federação de Futebol, com milhares de partidas no ano. Nós temos que obrigar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo esteja com todas essas partidas realizando a segurança, e muitas vezes em cidades onde o batalhão, a guarnição da Polícia Militar, ela tem um número pequeno de policiais, então a segurança privada, ela além de tudo gera emprego, gera renda, então eu vejo como sem problema algum com relação à segurança privada. E voto também com o relator pela multa no importe de R$300, salientando que, apesar do estádio ser em bebedouro, e ser um estádio municipal, o estádio municipal Sócrates Samato, um estádio muito gostoso em bebedouro, a equipe do Monte Azul tinha obrigação de, já que prestou no estádio, de fazer esse serviço ao público municipal e ir lá e mandar o funcionário pintar. Eu acho que é o mínimo que presta, ou aluga, ou você tem obrigação, já que você é um mandante, de fazer esse tipo de cuidado na praça do desporto. Ainda mais sendo municipal, vou dizer. Então, voto em ambos com o relator, senhor presidente. Muito obrigada. Eu gostaria só de argumentar um pouco sobre essas tipificações. Entendo que, já de adianto, que entendo pela absolução no 91, da mesma forma, seguindo o relator,
Mas minha opinião pessoal é que deveria sim ter o policiamento e as agremiações notificarem exatamente pelo poder de polícia que existe para dar ordem, entre outras tipificações que a gente tem no JD. Mas, sei da possibilidade da polícia privada, eu acho que a gente atingiu aqui o fim, que é realmente manter a ordem. Então, por esse motivo, absurdo. Quanto ao 211, também entendo pela desclassificação no 913, só entendo que o principal de um limite de um campo são as linhas, né? Então, acho que isso impacta efetivamente na partida. Também entendo pela obrigação da agremiação, uma vez que assinou e aderiu ao regulamento, então deveria ter essa guarda. Então, se eu vou divergir no quanto da pena, entendo pela multa de 1.000 com benefício em R$ 500. Então, fica por unanimidade, absolvido no artigo 1913 e desclassificado por unanimidade com 913 e por maioria na multa de R$ 300. Julgamento finalizado. Se quiser, Que é a mesma coisa. Pergunto para o relator, para o Ricardo, podemos ir para. Você quer. Desculpa. 95 sou eu de novo. Doutor João, o senhor pode adiantar o voto? Seria Tá. o mesmo voto. Seria o mesmo? Mesmo Vocês querem acrescentar? Não. Então tá bom. Então posso pedir só para o senhor fundamentar? Só ler o relatório e O depois. relatório está registrado em 1195. Trata-se de denúncia feita pela Procuradoria contra a Mineração Monte Azul. A primeira parte da denúncia, 1913 CBJD, com o artigo 27.2 do regulamento, e a segunda parte pelo artigo 211 do CBJD. Com relação à primeira parte, em razão do gramado, em razão do policiamento, segundo consta da súmula, foi polícia privada foi segurança privada e não policiamento público. Com relação à segunda parte, foi com relação à demarcação do campo, que não continha o círculo central antes do início da partida. Esse é o relatório. Passando ao voto, presidente, seguindo o entendimento anterior, entendo pela absolvição com relação à segurança, pois é possível a segurança privada, e o fim, como também foi dito no julgamento anterior, foi atingido, não houve qualquer incidente na partida. E com relação ao artigo 211, desclassificado para o artigo 1913 do CBJD, com multa de R$ 600 e com benefício passando para R$ 300. É o voto. Como voto, doutor Ricardo? Integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigada. Vou seguir meu voto anterior, só apontando a divergência do quanto da desclassificação para R$ 1.000 com benefício 500. Julgamento encerrado. Vamos para o terceiro da pauta, processo 1194 de 2024, denunciada a agremiação Rio Branco por incursão no 191, terceiro acumulado com o artigo 29.9 do REC. Na partida Rio Branco, Esporte Clube versus Cosmopolitano, sub-11 também. Nosso relator é o doutor Ricardo Viana, que está com a palavra. Senhor presidente, a situação também do 1194 e do 1196 é idêntica dos processos anteriores. É sub-11 e sub-12. Eu faço primeiro, então, o sub-11, depois posso fazer o sub-12, como a senhora prefere. Pode ser dessa forma? Se não houver divergência das partes, são os mesmos relatores. Por favor, doutor Ricardo. Então, em partida, processo, senhor presidente, é o 1194 de 2024, processo oriundo de partida válida do Campeonato Paulista Sub-11 entre as equipes do Rio Branco e o Cosmopolitano, ocorrida no dia 13 de outubro de 2024, no estádio Décio Vita, em Americana. Um belo estádio também. Diz a douta Procuradoria que a agremiação do Rio Branco, ela que a placa de substituição
do clube mandante, ou seja, do Rio Branco, estava quebrada, não sendo possível sua utilização. Foi solicitado um conserto para a próxima partida. E eis que a placa de subscrição estava quebrada, a douta Procuradoria denunciou a equipe do Rio Branco com incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, e especificamente no artigo 29, inciso 9 do REC, que diz que o clube mandante deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares de sua exclusiva titularidade e providenciará notariamente, inciso 9, placa de substituição. Posto isso, a Procuradoria denuncia a equipe do Rio Branco como incurso nas sanções do artigo 191, inciso 3 do CPJD, combinado com o artigo 29, inciso 9 do REC. Esse é o processo 1194 de 2024, que é o sub-11. A ficha disciplinar da equipe do Rio Branco Esporte Clube é extensa e tem inúmeras condenações no 191, inciso 3. Passo diretamente ao 1196, senhor presidente. Por favor. E também temos o processo número 1196, de 2024. Agora, processo oriundo de partida vaga do Campeonato Paulista Sub-12 entre o Rio Branco de Americana e o Cosmopolitano. E também aconteceu o mesmo fato, ou seja, a equipe mandante, a equipe do Rio Branco de Americana, deixou de apresentar a placa de substituição, perdão, a placa de substituição, conforme consta na súmula. Informo que a placa de substituição do clube mandante estava quebrada, não sendo possível sua utilização. Posto isso, a outra Procuradoria denuncia a equipe do Rio Branco como curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD. E artigo 29, inciso 9 do REC. Repito que a ficha disciplinar da equipe do Rio Branco de Americana, Rio Branco Esporte Clube, é extensa, com algumas condenações no 191, inciso 3 do CPJD. É o relatório de ambos os processos, senhor presidente. Obrigada. Obrigada, doutor Ricardo. O senhor pode preferir o voto? Claro. Não. Meu voto, senhor presidente, da condenação no 1194 à equipe do Rio Branco de Americana, como incurso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, combinado com 29, inciso 9 do REC, a pena de multa no importe de R$240 por causa da reincidência. R$240 por causa da reincidência. Já também com o 182 verdadeiro, já com a melhor dizendo, do 132. E também no processo 1196 de 2024, apenas R$240 de multa no curso no artigo 131, inciso 3 e combinado com 29,9 do REC, também já com benefício para o 182 verdadeiro. 240 em cada um dos processos. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor João. O presidente acompanha o relatório nos dois processos. Obrigada. Eu também eu vou só dividir o quanto da pena, acho que foi bem justificado, e vou no anterior em R$500. 1.000 com benefício
e o outro também era residente, então em R$ 500. Então fica por maioria, tipificado no artigo 1913, acumulado com 29,9 do REC, condenado a multa de R$ 240, levando em consideração o benefício 182. Julgamentos encerrados. Vamos agora para o processo 7, sétimo da pausa. Ou só rapidinho. Essa pausa nos dois tem que ser. Tranquilo. Então vamos. Eu vou só pedir licença e aparece. Muito obrigado, boa semana. Vamos para o sétimo da pauta. Também o relator é o doutor Ricardo Triana. A agremiação denunciada é a Grêmio São Carlense, em curso no artigo 1913, sobre a qual simulada com 27.2 do REC, na partida Grêmio Desportivo São Carlense versus Rio Claro Futebol Clube pelo Paulista Sub-11. Com a palavra, doutor Ricardo, eu vou perguntar para a Procuradoria se há necessidade de sustentação. Não, senhor presidente. Os dois são iguais ainda, o 27 e o 28. Perfeito. Vamos falar depois do doutor Ricardo, depois do doutor João fala. Aí, doutor Ricardo, se o senhor puder ir direto, ler a defesa também e para volta, o senhor pode comentar. Senhor presidente, é o processo número 1207/2024, oriundo da partida do Campeonato Paulista Sub-11 entre a equipe do Grêmio São Carlense e o Rio Claro, ocorrido no dia 29 de setembro de 2024, no Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira. Diz a douta Procuradoria que extraiu-se da súmula que a agremiação mandante Grêmio São Carlense não cumpriu uma de suas obrigações previstas no regulamento específico da competição, no REC, pois não providenciou o policiamento necessário para a realização da partida, optando por utilizar a empresa privada. Diz o quadro de ocorrências da súmula. Informo que a partida foi realizada, informo que a segurança da partida, informo que a partida foi realizada pela empresa de segurança privada Alfa e Ômega Segurança Festas e Eventos Limitada, CNPJ número tal, tendo como responsável o senhor Danilo dos Santos. Diz a douta Procuradoria que há obrigatoriedade de depoliciamento, conforme o artigo 27, inciso 2 do REC. Sendo assim, houve a denúncia como em curso no 191, inciso 3, combinado com 27, inciso 2 do REC. A ficha disciplinar da equipe Grêmio São Carlense, ela possui uma condenação, a pena de advertência pelo 191, inciso 3, uma condenação, uma absolvição dos 213 e uma condenação à multa de R$ 9.000 no 213, inciso 1 e 3, combinado com a medida 57 para o terceiro do senhor dele. Então, ela existe condenações, na ficha disciplinar do Grêmio São Carlense. E nós temos a defesa apresentada pelo escritório Tanuri Ribeiro Advogados, especificamente pelo doutor Breno Costa Ramos Tanuri. E diz o seguinte: então diz o seguinte: primeiramente, a denúncia se baseia na interpretação de que, supostamente, o São Carlense não providenciou o policiamento necessário para a sua partida.
muito embora tenha contratado uma equipe privada para prestar serviço de segurança do jogo. Nesse sentido, o denúncia claramente parte de um pressuposto completamente equivocado, e nesse sentido de compreender o termo policiamento, presente no artigo 27 do REC, acima como força policial estatal. Estricto senso, contido no REC, não quer dizer que é obrigação da força policial estatal. Junto à jurisprudência, com relação a julgamentos dessa mesma terceira comissão, absolvendo as equipes que contratam segurança privada, e pede a absolvição do Grêmio Esportivo Socarense, limitada, pois, muito embora não tenha trazido o conhecimento militar estatal, ele contratou a equipe de segurança privada. É a defesa do Grêmio Socarense, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Pode proceder para o voto, por gentileza. Eu peço escusas, né, à doutoradoria, mas entendo também integralmente como esforço para a defesa. Não que o REC, ao meu ver, a palavra policiamento, ao meu ver, é clara, que diz que deve ser, sim, a polícia estatal. Você não teria policiamento ou segurança, poderia ter um outro termo. Mas entendo que é impossível, que é utópico, nós imaginarmos que todo jogo realizado por essa grande e vitoriosa empresa do futebol, que é a Defesa do Futebol, com seus inúmeros jogos semanais, que tenha que ter uma guarnição militar em todo o jogo. É impossível. Sendo assim, eu entendo que se a equipe mandante ela contratou a segurança privada, não há na súmula qualquer tipo de acontecimento extraordinário, ou seja, aquilo que foi efetivada a segurança, ela deu-se o resultado esperado. Eu voto pela absolvição do Grêmio Socarense, senhor presidente. Muito obrigada. Com o voto do doutor João. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, parabenizando pelo fundamento já dito. Então, fica por unanimidade a agremiação São Carlense absolvida do artigo 191, por ser acumulado com 27 CJUs do REC. Julgamento encerrado. Vamos para o próximo, que é o oitavo da pauta, processo 12/8/2024, também denunciada a agremiação São Carlense por infração dos mesmos artigos 191, terceiro CBJD, acumulado com 27.2 do REC. O auditor é o doutor João Felipe. Eu pergunto para o doutor João, e pergunto já para a Procuradoria, vou pedir só para ler a defesa, o relatório de defesa, e já partir para o voto. Ok. Trata-se de nova denúncia contra o Grêmio São Carlense, pelo 913, CBJD com 27.2 do REC, em razão de se tratar de segurança privada e não de policiamento pelo ente público, em razão do que a Procuradoria pede a condenação da equipe. Na ficha disciplinar consta 3 punições, 2 pelo 213 e 1 pela 1913 do CBJD, no qual foi uma pena de advertência. A defesa escrita e a defesa escrita tal qual ocorreu no processo anterior, ela faz referência ao fato de que o sentido do policiamento do REC seria de segurança e não do policiamento estatal em si. Junta jurisprudência, por acaso também foi de minha relatoria, e pede absolvição. Caso contrário, requer seja considerada como de pequena gravidade, eventual infração, aplicando não somente sanção de advertência. Esse é o relatório, presidente. Passou ao voto. Pelos fundamentos que já foram muito bem exposados anteriormente, para não ficarmos redundantes, entendo pela absolvição, porque o fim foi atingido, a segurança ocorreu e que, de fato, não seria coerente exigir que o poder público se deslocasse policiamento
em razão de tantas outras situações. Então, eu voto pela absolvição. Obrigada. Como voto o doutor Ricardo? Integralmente para o relator, senhor presidente. Eu também voto integralmente como relator. Então, fica absolvida a agremiação Grêmio São Carlense por inclusão dos artigos já citados. E absolvido. O julgamento encerrado. Foi o último da pauta. Hoje a nossa sessão foi um pouco mais breve. Então, agradeço mais uma vez e declaro encerrado o julgamento do doutor de hoje.